Lucas capítulo 4, versículo 28 até o 35, diz assim: Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, o que queres, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Aqui nós temos duas histórias. Do versículo 28 até o 30, está contando a primeira história. E depois, do 31 até o 35, a segunda história. Talvez aí na tua Bíblia, depois do versículo 30, tem um subtítulo. Tem na Bíblia de vocês aí? Isso quer dizer que a história mudou. Mas nessas duas histórias, Jesus estava no início do seu ministério. Ele há pouco tempo tinha sido batizado nas águas, há pouco tempo ele tinha dado realmente início ao seu ministério. E agora Jesus ele estava pregando nas sinagogas. E nesse início de ministério, do versículo 28 até o 30, está contando ali a história de que Jesus foi pregar numa sinagoga na cidade de Nazaré. E lá na cidade de Nazaré, que foi a cidade onde Jesus foi criado, foi a cidade onde Jesus cresceu, onde Jesus foi formado, onde Jesus foi ensinado. E quando ele iniciou o seu ministério, nada mais do que começar na sua cidade. Porém, o texto está dizendo que ele entrou na sinagoga, ele leu um texto lá, e logo em seguida, aquelas pessoas começaram a olhar para ele e dizer: mas esse não é o filho de José? Quem é esse que está nos falando? Quem é esse gurizinho aí que cresceu aqui no nosso meio e agora quer vir aqui nos dar moral? E aí, sabe o que eles fizeram? Pegaram Jesus e tentaram matar Jesus. Levaram Jesus para um monte bem alto e tentaram jogar Jesus precipício abaixo. Graças a Deus ele era Jesus. E ele não era ainda a hora dele morrer. E ele conseguiu sair daquele lugar ileso. Ele fugiu e saiu correndo. Logo depois, na segunda história, Jesus foi fazer exatamente a mesma coisa. Ele foi pregar em uma sinagoga. E quando ele chegou nessa outra sinagoga, só que agora numa outra cidade, na cidade de Cafarnaum, que é uma cidade da Galileia. Quando Jesus chegou nessa sinagoga, foi completamente diferente a situação. Jesus fez exatamente a mesma coisa, porém a forma como ele foi recebido por aquelas pessoas foi completamente diferente. E ali naquele lugar, o texto conta que as pessoas receberam Jesus de uma forma diferente e que naquele lugar havia um homem possesso e Jesus deu ordem para que aquele espírito maligno saísse da vida dele e logo aquele homem ficou completamente liberto. Então, o que eu quero te trazer hoje? Duas cidades diferentes, Jesus sendo o mesmo Jesus em ambas as situações, em dois lugares diferentes. Era Jesus falando numa sinagoga, porém, em Nazaré, Jesus foi expulso e não pôde fazer milagre. Mas agora em Cafarnaum, Jesus, com poucas palavras, fez com que aquele homem fosse completamente liberto. O que muda entre uma cidade e outra? Essa é o ponto principal, essa é a questão. Por que em Nazaré Jesus não pôde fazer milagre e em Cafarnaum ele pôde? E essa reflexão é que nós temos que fazer. Será que nós hoje estamos tendo um lugar, um ambiente propício? Será que hoje a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o ambiente onde nós estamos vivendo é um ambiente propício? É um ambiente apropriado? É um lugar onde Jesus pode fazer milagres? Ou é um lugar onde Jesus não pode fazer milagres? Entenda. Se você fosse Jesus agora,
Você não gostaria que a cidade onde você nasceu, a cidade onde você cresceu, não fosse o lugar onde você pudesse fazer mais milagres? Eu imagino que sim. Se eu fosse Jesus, eu ia querer que Viamão fosse a melhor cidade do mundo todo, porque é a minha cidade. Mas Jesus não pôde fazer nada na cidade onde ele cresceu. Bem pelo contrário, ele foi expulso de lá. E agora eu quero te trazer uma correlação entre alguns pontos que diferenciam o lugar do milagre e o lugar que Jesus foi expulso. Fiquem comigo, nós vamos trazer 3 pontos sobre isso, 3 coisas que nós precisamos trabalhar nas nossas vidas e nos ambientes onde nós estamos, para que Jesus possa ser o Senhor naquele lugar e que Ele possa realizar milagres na nossa realidade. Amém? Então, vamos lá, vamos para o texto. E o primeiro ponto que eu quero trazer para nós hoje aqui é como nós reconhecemos Jesus. Porque o lugar onde Jesus ele pode fazer milagre é um lugar que reconhece Jesus como poderoso. É o lugar que reconhece Jesus como Filho de Deus e como aquele que pode fazer algo. E eu quero te perguntar agora, quem é Jesus para ti? Pensa aí, quem é Jesus para ti? Quem tem sido Jesus na tua vida? Para alguns, Jesus é o atendente da farmácia. Quando eu preciso de um remédio, eu digo, Jesus, me dá um remedinho aí que eu estou doente. Para alguns, Jesus é somente um ser de luz, um guru, um cara que quando eu preciso, eu invoco o nome dele, mas quando as coisas estão tudo bem, eu deixo ele bem escondidinho na minha vida. Para alguns, Jesus é só mais um profeta que veio na terra, fez algumas coisas boas e já fez, já passou, já foi o tempo. Para alguns, Jesus, ele até representa uma figura importante na minha vida, mas ele é só o meu bom amigo para os momentos difíceis. Para alguns, Jesus é aquele que quando está tudo dando errado, eu me lembro dele. E para todo mundo, de alguma forma, Deus é importante. A gente sabe que na hora do aperto, não importa o quanto longe de Deus a gente está vivendo, o quanto longe de Jesus nós estamos vivendo, na hora do aperto a gente sempre sabe para onde correr. Na hora que o avião vai cair, a gente sempre grita por Jesus. Na hora que o barco está afundando, a gente sempre grita por Jesus. Mas Jesus, ele não é só isso nas nossas vidas. Jesus, ele deseja ser reconhecido como Filho de Deus, aquele que é poderoso para transformar as nossas vidas, aquele que é poderoso para fazer milagre na nossa realidade nos dias de hoje. E às vezes a gente olha para Jesus e diz assim, Jesus já fez muita coisa assim, mas hoje eu não sei mais se ele pode fazer. Nos dias atuais eu não sei se ele é capaz de fazer além do que eu já vi ele fazer na minha vida. E aqueles homens da cidade de Nazaré, eles tiveram exatamente essa reação em Jesus. E eu quero te convidar a voltar um pouquinho ali no capítulo 4 de Lucas, no versículo 22. No versículo 22 de Lucas 4, diz assim: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam, quem é este? Não é este o filho de José? Aqueles homens da cidade de Nazaré, dessa cidade onde Jesus foi expulso e não pôde fazer milagre, eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Eles estavam acostumados com Jesus. Eles olharam para Jesus como homem e não como Deus. E nós temos a tendência a nos acostumar com Jesus. E talvez você já é cristão há muito tempo e você está acostumado com ter Jesus na tua vida. Você caminha com Jesus, você anda com Ele, mas você já se acostumou e você não consegue mais reconhecer Jesus como a solução dos teus problemas. Você não consegue mais olhar para Jesus e dizer, Senhor, Tu és tudo para mim, sem ti eu não sou nada. Tu não és somente um homem bondoso que vive ao meu lado, mas tu és o Deus Todo-Poderoso que eu preciso de ti. Hoje nós cantamos aqui, nosso Deus, Ele é o Cordeiro, mas nosso Deus, Ele também é o leão.
E quando a gente pensa em Jesus como cordeiro, como aquele que foi levado ao matadouro, como aquele que sofreu no nosso lugar, às vezes nós olhamos para Jesus com uma postura de pena, com uma postura de carinho. E sim, nós precisamos olhar para Ele com essa postura. Ele é o cordeiro. Eu sempre, quando eu vejo aquele filme da Paixão de Cristo, sabe? Vocês já viram o filme da Paixão de Cristo? Quem chorou aí quando viu a primeira vez? Eu chorei. Vi a primeira vez no cinema, chorava, olhava para o lado, todo mundo chorando também. Porque Jesus, Ele pagou um alto preço, Ele sofreu na sua carne. E a gente olha para Jesus e enxerga aquela figura de Jesus sofrendo, com seu sangue sendo derramado. Mas a gente não olha para Jesus com a sua face de que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é aquele que é o único que venceu a morte, que foi ao inferno, tomou a chave do inferno e entregou a autoridade nas nossas mãos. Jesus é uma figura de autoridade. Jesus é aquele que pode fazer todas as coisas e Ele ainda faz milagres no nosso meio. Aquele povo de Nazaré não reconheceu Jesus como filho de Deus. Já, se a gente for olhar, aquele povo da cidade de Cafarnaum, que está lá no versículo 34, diz assim: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E em Nazaré, aquele povo estava olhando para Jesus dizendo assim: mas esse não é o filho de José, o menininho, aquele carpinteiro, filho do carpinteiro? Já em Cafarnaum, sabe quem está dizendo que ele é o Santo de Deus? O próprio espírito maligno daquele homem que estava possesso. Jesus não foi reconhecido em Nazaré, mas foi reconhecido na sua plenitude, no lugar onde Ele pôde fazer milagre. E eu quero te dizer mais uma coisa. Você já ouviu essa expressão que santo de casa não faz milagre? Vocês já ouviram isso? Vocês têm algum santo de casa que não faz milagre na casa de vocês? Por que isso? Porque às vezes a gente se acostuma com aquilo e nós temos a tendência a nos acostumar com as coisas. E o costume vai fazendo com que nós não venhamos a reconhecer a verdade sobre aquelas pessoas que estão conosco. Sabe, quer ver que vocês têm a tendência? Que nós temos a tendência? Quando vem um pregador de fora pregar na igreja, todo mundo fica alvoroçado por dentro, né? Vai vir um apóstolo Márcio pregar aí na família da fé. Aí a gente já dá outra credibilidade. Às vezes a gente está acostumado com os dias comuns da nossa vida e quando algo diferente acontece, a gente já, que legal o que está acontecendo. Às vezes a gente olha para o pastor, o pregador, o influencer digital que tem milhões de seguidores lá fora e a gente dá muito mais credibilidade para quem está fora do que para quem está dentro. Porque é fácil nós nos acostumarmos e entrarmos nessa postura de que santo de casa não faz milagre. E Jesus, em determinado momento, ele diz exatamente sobre isso, que o profeta, ele só não tem honra na sua casa. Por quê? Porque a tendência que nós temos é quando nós nos acostumamos com aquilo que está ao nosso redor, nós deixamos de reconhecer o quanto aquela pessoa, o quanto aquele fato, o quanto aquilo que está acontecendo pode gerar coisas diferentes na nossa vida. E foi isso que aconteceu com Jesus em Nazaré. O povo se acostumou com ele. O povo estava acostumado a andar com Jesus. O povo estava acostumado a ver Jesus crescer. Eles viram Jesus como uma figura como qualquer outra e não como filho de Deus. E agora vou voltar à pergunta do começo. Quem é Jesus para ti? Será que você tem reconhecido diariamente que Jesus, Ele é o Filho de Deus, que Ele é poderoso, que é o nome mais poderoso que há nessa terra? É o nome de Jesus. E foi por isso que Jesus precisou morrer naquela cruz, para que nós voltássemos a ter acesso ao Pai através do nome dEle. E agora eu quero te convidar a que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16. E nós vamos ler Marcos
capítulo 16, no versículo 17 até o versículo 20. E aqui, quando nós lermos esse versículo, esse texto aqui, ele não é para o pastor, não é para o líder de célula, não é para aquela pessoa que é cristã há muito tempo, mas esse texto aqui é para todos nós que reconhecemos Jesus como Senhor, poderoso para fazer, que reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. E Marcos 16, no versículos 17 ao 20, diz assim: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Isso é o poder de Jesus na nossa vida. Diariamente nós temos que declarar isso. Se você estiver enferma, teu primeiro recurso tem que ser o nome de Jesus. Se você está precisando de uma provisão, o teu primeiro recurso tem que ser o nome de Jesus. Se você está com uma dificuldade na tua família, a tua primeira opção tem que ser orar a Jesus, clamar pelo nome dele. Porque se nós reconhecemos que ele é o Filho de Deus e que ele pode fazer todas as coisas, ele tem que ser sempre a nossa primeira opção. Amém? Então, diz assim comigo: quem é Jesus para nós determina a autoridade que ele tem. Jesus tem que ser o teu tudo. Jesus tem que ser a tua primeira opção. Jesus tem que ser sempre aquele que pode todas as coisas. Amém? Então, primeira coisa, um lugar de milagres é um lugar que reconhece Jesus como Filho de Deus, como poderoso para fazer. A segunda coisa que nós vemos uma correlação entre o primeiro lugar e o segundo lugar, entre Nazaré e Cafarnaum, é que o lugar do milagre é o lugar onde recebe bem, recebe a palavra de Jesus e a deixa frutificar na sua vida. E aí, nós vamos ver agora capítulo 4, versículo 28, Lucas 4, 28, diz assim, ó: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Aqueles que estavam na sinagoga, na cidade de Nazaré, quando ouviram as palavras de Jesus, eles ficaram furiosos com aquilo que ouviram. E agora vamos lá para o versículo 32. No 32, Jesus já estava na sinagoga, na cidade de Cafarnaum. Diz assim: todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na primeira cidade e na segunda, Jesus estava falando da sua palavra. Na primeira cidade, eles ficaram furiosos quando receberam a palavra de Jesus. Na segunda cidade, eles ficaram maravilhados com o seu ensino. E foi aqueles que ficaram maravilhados com o seu ensino que puderam ver o milagre de Jesus. A forma como nós recebemos a palavra de Jesus é esta forma que ele pode transformar as nossas vidas. Hoje você está sentado aqui ouvindo esta palavra. Todos estão ouvindo a mesma palavra, mas não quer dizer que todos aqui terão os mesmos resultados e os mesmos frutos na sua vida. Porque a forma como nós recebemos a mensagem, a forma como o nosso coração está preparado para receber, é isso que faz com que essa palavra gere frutos ou que não gere frutos. E aí eu quero te convidar agora a abrir a tua Bíblia. No livro de Lucas ainda, só vai folhear algumas folhinhas para frente. Nós vamos no capítulo 8 e nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 15. Lucas 8, capítulo 11 e 15. Se puder botar no telão para nós aí, para que todos possam ler. A palavra de Deus, ela faz uma correlação com o nosso coração como o solo de uma plantação. E a forma como está esse solo para receber a semente, e a Bíblia faz essa analogia de que a palavra de Deus é a semente, e o nosso coração é como um solo. Qual é o melhor solo para que a semente cresça e produza frutos? Eu não entendo nada de plantação, mas eu sei que o solo precisa ser preparado de antemão para que a semente não
se perca. E esse texto, depois você pode ler todo o texto ali que fala sobre isso, mas eu quero trazer só esses 2 versículos aqui, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Então, Lucas 8:11 diz assim: este é o significado da parábola. Aqui é a parábola do semeador, tá? A semente é a palavra de Deus. Agora o 15. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e genuíno ouvem a palavra e a retêm. Diz comigo, a retêm. E que produzem uma colheita com esperança. O teu coração, ele é como um solo. E ali a parábola está falando de vários solos, o solo que se perdeu, que a semente se perdeu, o solo que os passarinhos vieram e roubaram, vários tipos de solo. Mas aqui, no resumo da parábola, está nos ensinando como tem que ser o solo do nosso coração. E o solo do nosso coração, ele tem que ser um solo bom, tem que ser um solo preparado, tem que ser um solo genuíno, mas principalmente tem que ser aquele solo que retém a semente. Nós temos um adversário, e o nosso adversário, Satanás, ele quer sempre roubar a semente que é lançada sobre nós. Eu sei que tem muita gente que vem por muito tempo à igreja e parece que nada muda na sua vida, nada é transformado na sua realidade, nada muda no seu pensar, no seu falar, no seu agir. Sabe por quê? Porque a palavra, ela entra num ouvido e sai pelo outro. Ela não é plantada no coração. A palavra não é retida no coração para que seja permitido que ela gere frutos. Os frutos é aquilo que nós externalizamos. E contra os frutos da nossa vida não tem nenhum argumento que possa ser usado. Mas, infelizmente, tem muita gente que não tem frutos na sua vida porque não está retendo a palavra do Senhor que é lançada sobre nós. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, ela se torna algo que não é só letra. Não é só um livro de história, não é só mais um livro na tua estante, não é a tua Bíblia aberta do lado da tua cama, no Salmo 21, que vai produzir resultado na tua vida, na tua casa, na tua família. É a palavra que vai entrar no teu coração, que vai ser germinada e que vai ser externalizada através de frutos. Será que você tem recebido bem a palavra do Senhor? Será que realmente você tem deixado que a palavra do Senhor produza resultados, produza frutos no teu ambiente? Ou será que você até está escutando a palavra do Senhor, você até tem lido a Bíblia, você até já conhece a Deus já faz um tempão, mas na verdade isso tem sido apenas um amuleto para ti, porque você não tem aplicado ela na tua história. Você não tem permitido que o Senhor, através da palavra dele, venha gerar frutos na tua vida. Às vezes, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família está completamente destruído. E nós oramos para o Senhor e dizemos, Senhor, muda. Ou às vezes a gente abre um texto da Bíblia lá e lê o texto da Bíblia e diz, oh Senhor, eu confio em Ti. Mas na verdade, nós não estamos permitindo que a palavra dEle realmente traga mudança para as nossas vidas. E aí eu quero te levar agora para um outro texto, que eu acredito que esse é o texto que Deus mais fala comigo. E de tempos em tempos, esse texto vai se renovando na minha vida. Sabe por quê? Que a transformação que vem da palavra de Deus, ela não é um momento único na nossa vida. A transformação da palavra de Deus, ela é sempre contínua. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre tem algo para nos ensinar. Ela sempre tem algo para nos transformar, algo para nos ensinar. E agora eu quero te levar para o texto de Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Se puder colocar no telão para mim. Romanos 12, 2. E esse texto tem que ser um texto muito presente em todas as nossas vidas, diariamente, nós temos que refletir sobre ele
e trazê-lo para nós. E aí eu quero te mostrar aonde que começa a transformação. Às vezes a gente quer que a transformação comece de fora para dentro. Mas esse texto está nos ensinando que a transformação que a palavra de Deus promete, a transformação que Jesus tem para nós, ela não é uma transformação que começa externa, mas ela é uma transformação que começa na nossa mente. E depois ela vai produzindo resultados. Depois ela vai produzindo os frutos necessários para que o ambiente onde nós estamos vivendo seja transformado. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem alguém aqui que quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A gente quer, né? Todo mundo quer. Na verdade, do crente ao ateu, todo mundo quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é mesmo? Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer viver em paz, todo mundo quer viver feliz, todo mundo quer a sua família perfeita, todo mundo quer relacionamentos amáveis, amigáveis, todo mundo quer desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas esse texto, ele nos dá uma condição para que isso aconteça. E a condição é que nós não venhamos a nos acostumar, que nós não venhamos a nos amoldar com os padrões do mundo. E os padrões do mundo são aqueles padrões que não são de Deus. E o nosso cotidiano, a nossa vida tem muitos padrões que não condizem com a palavra de Deus. E o texto diz: se tu quer viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, não te amolda ao padrão desse mundo. É fácil não se amoldar ao padrão do mundo? Não é. Mas agora o texto também está nos ensinando como que nós temos que fazer para não nos amoldarmos ao padrão desse mundo. O que nós temos que fazer? Renovar a nossa mente, ser transformada a nossa mente. E como que a gente transforma a nossa mente? Através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que renova a nossa mente, que faz com que nós venhamos entender o que é o padrão de Deus e não o padrão do mundo. E é desta forma, através de termos as nossas mentes renovadas, é que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Porém, isso tem que ser um exercício nas nossas vidas. Porque os padrões, a cultura do ambiente, isso faz com que nós venhamos a nos acostumar bem rapidinho. E o diabo, Satanás, ele é muito sagaz em relação a isso. Ele faz com que você vista o que é o padrão do mundo e não o que é o padrão de Deus. Porque você vai numa loja e só tem aquele tipo de roupa para você comprar. Ele faz com que você escute as músicas que não é o padrão de Deus, mas sim o padrão do mundo. Por quê? Porque tu liga o teu rádio e só tem aquele tipo de música para você escutar. Vocês estão entendendo? E é dessa forma todas as coisas. Você olha as séries da Netflix e todas elas contêm os padrões do mundo e não os padrões de Deus. E quer ver como é muito facinho a gente se acostumar à cultura de um ambiente? Eu sou viamonense raiz, nascida nesta cidade, e eu morei 8 anos na cidade de Lajeado. Quando eu fui morar em Lajeado, lá em Lajeado, eu trabalhei em vários lugares. Um dos lugares que eu trabalhei foi em uma escola em Arroio do Meio, que é uma cidadezinha bem do interior, do ladinho de Lajeado, inclusive uma das cidades mais afetadas agora pela enchente, lá na região, e eu trabalhava lá. E sabe como que eles me chamavam lá nessa cidade? De Porto Alegre. Sabe por quê? Por causa do meu sotaque porto-alegrense. Eu ligava para a escola e eles brincavam comigo, diziam assim: tu nem precisa dizer quem é, por causa do meu sotaque. Vocês acham que eu tenho sotaque diferente? Não, né? Porque vocês estão acostumados. Vocês também são daqui. Faz parte da nossa cultura. Vocês não percebem o meu sotaque porto-alegrense, porque também é o sotaque de vocês. Mas agora, se eu fosse lajeadense e chegasse aqui e dissesse com vocês assim: boa noite, eu quero um X de res com um copo de leite quente.
Aí vocês iam achar estranho, né? Mas lá na região eles não acham estranho. Eu achava muito estranha a forma como eles falavam. Inclusive, a primeira vez que a gente foi lá, eu peguei o cardápio do X, né? E aí dizia lá, X de res. O que é um X de res? E no cardápio não tinha X-salada. E que estranho, né, Diego? X-salada eles não fazem. Depois eu vim a descobrir que res é carne de gado. A gente não chama carne de gado aqui. Mas tu chega em Lajeado no açougue e dizer assim, eu quero carne. Eles vão te perguntar, de frango ou de res? Entenderam? É ali, bem pertinho, Lajeado. Mas já é outra cultura. Eu não percebia que eu falava diferente, mas eles percebiam. Vocês não percebem que eu falo diferente, porque nós estamos inseridos na mesma cultura. E assim também é nas nossas vidas. Talvez Jesus não está podendo fazer milagre na tua família, porque você está completamente moldado aos padrões do mundo e não aos padrões de Deus lá dentro da tua família. Talvez Jesus ele não está podendo operar milagre em você mesmo, porque tem algumas áreas da tua vida que estão completamente moldadas aos padrões que não são os padrões de Deus, e você tem vivido essa cultura de uma forma tão forte que Jesus não está tendo liberdade e a palavra do Senhor não está podendo produzir resultados, porque você não está dando permissão para isso. Os teólogos dizem que Jesus ele foi expulso de Nazaré, porque Jesus confrontou a cultura direta daquele povo. Jesus chegou na sinagoga em Nazaré e ele começou a confrontar aquilo que era a coisa mais importante para eles. Jesus falou naquele momento que ele não tinha vindo apenas para os judeus, mas também para os gentios. E isso confrontou eles diretamente naquilo que era a cultura deles, aquilo que era a maior tradição deles naquele momento. E por isso eles ficaram furiosos e expulsaram Jesus daquela cidade. Às vezes, quando a palavra do Senhor nos confronta, nós ficamos furiosos, ao invés de permitirmos que ela venha gerar frutos na nossa vida. Um lugar de milagres é um lugar onde a palavra do Senhor tem acesso, tem liberdade e pode produzir frutos. Às vezes, nós temos deixado de receber coisas boas da parte do Senhor, porque nós viemos no culto e nós classificamos parte da palavra para mim, parte da palavra que não me serve. Às vezes, quando somos confrontados, nós não aceitamos a palavra do Senhor. Nós queremos a palavra do Senhor apenas como um conforto necessário, mas não como confronto necessário para que nós venhamos a mudar. A palavra do Senhor, ela é um manual de vida. É uma decisão se nós queremos permitir que ela venha produzir resultados na nossa vida ou não. Amém? E o terceiro ponto, um lugar onde o Senhor pode fazer milagre é o lugar onde Ele tem o domínio. Onde Jesus tem domínio. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Qualquer lugar que Jesus chegar, Ele tem autoridade? Vocês acham? Qualquer lugar agora que a gente chegar e dizer, em nome de Jesus, tudo seja transformado. Isso funciona? Não, né? Por quê? Sabe por quê? Porque é nós que damos autoridade para Jesus. Jesus depende de que nós venhamos a dar autoridade para que Ele possa fazer. Jesus, Ele pode fazer milagres exatamente naqueles lugares onde nós autorizamos que Ele faça. E às vezes, de uma forma não tão explícita, nós não estamos dando autoridade para Jesus em algumas áreas da nossa vida. Às vezes, Jesus não pode fazer nada no ambiente da nossa família, porque quem tem dominado aquele ambiente não é Ele. Quem tem dominado aquele ambiente tem sido as brigas, tem sido a baixaria, tem sido outros senhores. Às vezes, Jesus não pode fazer nada na tua vida financeira, porque quem tem o domínio da tua vida financeira é o dinheiro e não Ele.
Às vezes Jesus não pode fazer nada na tua vida em relação à cura, à enfermidade, porque quem tem sido o Senhor da tua vida, quem tem sido aquele que domina essa área da tua vida, tem sido o vitimismo. Tem muita gente que não é curada porque gosta da enfermidade e não deixa que Jesus domine. Gosta daquilo que tem de benefício. Jesus, ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos decidir entregar para Ele todas as áreas da nossa vida. E entregar para Ele é confiar que Ele vai fazer. E aí, eu quero te convidar agora a abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 8 e 9. Romanos 8, 8 e 9. Um texto muito importante e que nos ensina sobre essa questão de domínio. Aquilo que te domina é o Senhor da tua vida. E o que tem nos dominado? Às vezes, nós somos dominados pela preguiça. Às vezes, nós somos dominados pela inveja. Às vezes, nós somos dominados por sentimentos ruins. E, às vezes, nós não conseguimos nos dar conta de que o Senhor não está podendo fazer nada nessa realidade, porque nós não estamos deixando que Ele domine. Vamos ler o texto? Romanos 8, versículo 8 e 9. Vai colocar aí para mim? Diz assim: quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Eu falei antes que a palavra do Senhor, ela se torna viva nas nossas vidas quando o Espírito Santo vivifica ela em nós. Nós temos que ser aqueles que buscamos mais o Espírito Santo do que os desejos da nossa carne. Nós temos que ser aqueles que não somos dominados pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, pela nossa carnalidade, mas que permitamos que o Espírito Santo venha ser aquele que tem todo o domínio das nossas vidas. Amém? Então, diz assim comigo para a gente terminar. Jesus expulsa o mal em você, ou o mal em você expulsa Jesus. Em Nazaré, o mal daquele lugar expulsou Jesus. Em Cafarnaum, Jesus expulsou o mal que havia naquele homem que estava possesso. Será que o mal que está ao nosso redor, ou o mal que está em nós, o mal que está em nossa casa, não tem expulsado Jesus da nossa realidade? Ou será que realmente nós temos entregado para Jesus e deixado que Ele domine todos os lugares onde nós estamos? Essa palavra de hoje pode ser aplicada nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas realidades locais. Mas essa palavra de hoje também pode ser aplicada na nossa vida pessoal. Nós, como indivíduos, também temos que ter clareza de quem Jesus é para nós. Temos que ter clareza se nós estamos deixando que a palavra dele produza frutos, ou se só está entrando num ouvido e saindo no outro. E nós também temos que ter clareza se nós não estamos alimentando mais o mal que está em nós do que aquilo que Jesus representa para nós. Tem gente que vive uma vida inteira de escravidão, não desfruta da liberdade, porque não está disposto a deixar que o Senhor domine todas as áreas da sua vida. Então, um ambiente, o lugar de milagre, é um lugar que reconhece Jesus como Filho de Deus, que reconhece Jesus como poderoso, como aquele que pode fazer todas as coisas. O lugar de milagre é um lugar onde as pessoas recebem a sua palavra e deixam que essa palavra frutifique e produza frutos externos. E um lugar de milagre é o lugar onde deixa totalmente o domínio e a autoridade nas mãos do Senhor.